Fundamentos do áudio. Objetivo: apresentar os conceitos básicos do áudio que irão ajudar o aluno em diversos processos, como equalização, por exemplo. Quando alguém toca um surdo de bateria, a pele do instrumento vibra, comprimindo e rarefazendo o ar. Isto também acontece ao tocarmos as cordas de um violão. Elas vibram e fazem o corpo do instrumento também vibrar e comprimir e rarefazer o ar. Um alto-falante também vibra de acordo com a música que é tocada através dele. O movimento completo dessa vibração se inicia no ponto de inércia, chamado de 0 grau, passa pelo ponto máximo de compressão, volta a passar pelo ponto de inércia 180 graus, passa pelo ponto máximo de rarefação e termina ao passar pelo ponto de inércia 360 graus. Chamamos esse movimento completo inércia, compressão máxima, inércia, compressão mínima e inércia de novo, de ciclo. A compressão, rarefação do ar gerada por essas vibrações é transmitida consecutivamente às moléculas de ar, até que essa variação constante de pressão no ar chegue aos nossos ouvidos. Se acontecerem entre 20 ciclos e 20 mil ciclos num segundo, o ouvido humano é capaz de perceber como som. Usamos o termo Hertz para medir a quantidade de ciclos completos num segundo. Esse termo é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, que estudou esses fenômenos. 1 Hertz equivale a 1 ciclo por segundo. 1 kHz, 1000 Hz, equivale a 1000 ciclos completos acontecendo num segundo. 20 Hz, em média, é a frequência mais grave que um ser humano ouve, e 20 kHz, em média, é a frequência mais aguda. Características da onda sonora. Amplitude. A distância acima ou abaixo da linha central de uma onda sonora representa a amplitude do volume do sinal. Quanto maior a distância no centro, mais intensa a variação de pressão e mais alto o sinal elétrico. Loudness. A percepção humana da amplitude. Frequência. A taxa com que o sinal elétrico ou uma massa vibrante repete um ciclo de amplitudes positivas e negativas é conhecida como frequência desse sinal. Quanto maior de repetição, ou seja, quanto maior a frequência desse sinal, mais alta a afinação da nota. Um movimento completo de uma onda sonora é chamado um ciclo. O número de ciclos que ocorre em um segundo, frequência, é medido em Hertz. Resumindo então, 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. 1 kHz equivale a 1000 ciclos por segundo. 1 MHz equivale a 1 milhão de ciclos por segundo. E 1 GHz equivale a 100 milhões de ciclos por segundo. A audição humana. O ser humano, em média, é capaz de ouvir frequências entre 20 Hz e 20 kHz, como eu já disse antes. Faixas de frequência. Os graves vão de 20 Hz a 250 kHz. Os médios vão de 250 Hz a 5 kHz, ou 5K. Agudos vão de 5K a 20K, ou 20 kHz. Resposta de frequência é a sensibilidade a diferentes frequências. Velocidade do som. A velocidade com que a onda sonora viaja pelo ar é de aproximadamente 344 metros por segundo. Essa velocidade depende da temperatura. Comprimento de onda. O comprimento de uma onda é a distância física entre o início e final de um ciclo. Reflexão do som. Assim como a luz, o som reflete sobre uma superfície num ângulo igual e em direção oposta ao ângulo inicial de incidência. Difração do som. O som tem a habilidade inerente de se fundir em volta e através de barreiras físicas. Em outras palavras, o som pode contornar o objeto de uma forma em que o sinal é reconstruído novamente à sua forma original, tanto em termos de frequência quanto em termos de amplitude.
A seguir, o gráfico de resposta de frequência, gráfico que mostra o volume com que cada frequência é percebida pelo ouvido humano. A seguir, figuras que mostram o fenômeno da reflexão do som em alguns tipos de superfícies. Figura A mostra como uma onda sonora reflete sobre uma superfície lisa de forma linear. Figura B mostra como as ondas sonoras serão espalhadas ao serem refletidas por uma superfície convexa. Figura C mostra como as ondas sonoras, ao refletirem a uma superfície côncava, irão ser direcionadas para o centro, focando num só ponto. Figuras D e E mostram como as ondas se comportam quando atingem um ângulo de 90 graus. Os cantos de uma sala ou onde a parede encontra o piso, por exemplo. Nesse tipo de situação, o volume do som tende a aumentar. O som e a audição. Uma onda senoidal pode ser entendida como um movimento circular que se propaga ao longo do eixo, o qual pode representar uma distância ou tempo. Por exemplo, a relação desse movimento com um ponto de referência é chamada de fase. Quando duas ondas são superpostas, suas amplitudes são somadas algebricamente, e a onda resultante dessa soma depende da fase. Assim, duas ondas de mesma frequência e amplitude A, começando seus ciclos em 0 grau, quer dizer em fase, vão resultar numa onda com mesma frequência e amplitude, igual a 2 vezes A. Mas se essas ondas estiverem defasadas, essa relação de amplitude é modificada. Para duas ondas de mesma frequência e amplitude, mas defasadas em 180 graus, as amplitudes estão exatamente opostas, cancelando-se totalmente. Harmônicos. O ouvido percebe frequências que são múltiplas da fundamental, como sendo especialmente relacionadas, uma condição chamada de oitava musical. Por exemplo, tomando-se um Lá 440 Hz, ou A3, o ouvido escuta 880 Hz, o A4, como sendo a próxima frequência que soa mais parecida com o A3 440 Hz. Assim dizemos que 880 Hz é uma oitava mais alto que 440 Hz e 1760 Hz está 2 oitavas mais alto que 440 Hz. Já que as frequências são múltiplos pares da fundamental, são chamados harmônicos pares. Frequências que são múltiplos ímpares da fundamental são chamados de harmônicos ímpares. Em geral, harmônicos pares são percebidos como sons agradáveis aos ouvidos, enquanto harmônicos ímpares irão criar sons ásperos e dissonantes. Mascaramento. Mascaramento é um fenômeno pelo qual sinais mais altos impedem que o ouvido escute os sons mais baixos. O maior efeito de mascaramento acontece quando a frequência do som e a frequência do ruído de mascaramento estão perto um dos outros. Por exemplo, um tom de 4K irá mascarar um tom mais suave de 3,5K, mas tem pouco efeito sobre a percepção de volume de um tom mais suave de 1K. O mascaramento também pode acontecer pelos harmônicos gerados pelo tom que está mascarando. Por exemplo, um tom de 1K com um forte harmônico de 2K pode mascarar um tom de 1900 Hz. Este fenômeno é uma das principais razões do porquê a equalização e a colocação do estéreo nos instrumentos é tão importante durante o processo de mixagem. Um instrumento que soa bem quando sozinho pode ser completamente escondido ou ter a sua característica alterada por instrumentos que estejam mais altos e tenham um timbre semelhante. Equalização, escolha e posicionamento dos microfones ajudarão o instrumento a soar suficientemente diferente do outro, a ponto de diminuir o efeito do mascaramento. Phase shift. Phase shift é um termo que descreve o atraso ou adiantamento de uma onda sonora em relação a outra. Basicamente, é o resultado de um atraso, delay, entre duas ondas sonoras. A diferença entre as distâncias é o motivo mais comum desse tipo de delay.
Uma mesma fonte sonora sendo captada por dois microfones que foram colocados em distâncias diferentes irão criar um atraso quando os microfones foram somados. Esse delay também pode acontecer quando o microfone capta o sinal direto do instrumento e também o sinal que é refletido por alguma superfície, uma parede de madeira, por exemplo. Esses sinais estarão em fase em algumas frequências e fora de fase em outras. Essa combinação de frequências em fase e fora de fase irá criar um ganho, um boost em determinadas frequências e cancelamentos em outras, alterando o som final.